Olá, hoje a gente vai abrir uns arquivos bem antigos para explorar um capítulo da história que é, no mínimo, desconfortável. Usando publicações de uma igreja da época da Segunda Guerra, vamos entender como a fé e o nacionalismo extremo podem se misturar de um jeito bem perigoso em tempos de crise. E olha que curioso, a nossa história não começa lá nos campos de batalha dos anos 40, não. Ela começa décadas depois, com um ato de arrependimento. É um pedido de desculpas que nos força a voltar no tempo e encarar umas verdades bem difíceis. Tá aqui, um pedido formal de desculpas emitido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha e na Áustria. Eles estão admitindo o papel que tiveram, seja apoiando ou simplesmente se omitindo durante o regime nazista. Esse documento é o nosso ponto de partida para entender o que de fato aconteceu. E esse pedido de desculpas não é uma coisa abstrata, sabe? Ele tem um rosto, uma história humana por trás. Essa é a história de Max Israel Munk. Ele era membro da igreja, mas foi expulso só por causa da sua origem judaica. Ele sobreviveu ao horror de 2 campos de concentração e, o mais incrível, depois da guerra ele pediu para voltar para a mesma comunidade que tinha virado as costas para ele. A história do Munk nos faz perguntar, mas afinal, pelo que exatamente eles estavam se desculpando? Para achar as respostas, a gente precisa ir direto na fonte, as publicações da própria igreja daquela época. O que será que essas páginas revelam? Então, vamos dar uma olhada nas evidências, começando bem no início do conflito. As palavras que foram impressas naquela época pintam um retrato bem perturbador de como a ideologia foi se infiltrando na fé. Essa linha do tempo mostra uma escalada que, sinceramente, é bem preocupante. Em só 3 anos, de 1939 a 1941, a gente consegue ver como o discurso nas publicações da igreja foi de um apoio, digamos, cauteloso para uma celebração fervorosa da guerra, acompanhando as vitórias militares da Alemanha. Logo de cara, em 1939, a mensagem já era, bem, sem rodeios. Não era só uma questão de dever cívico. Era apresentado como a vontade de Deus. Essa citação mostra a liderança de Hitler sendo colocada como um presente divino para o povo alemão. E claro, eles criaram uma justificativa teológica para essa lealdade toda. A lógica, como dá para ver aqui, era simples, mas muito poderosa. Deus estabelece os governos. Logo, obedecer às leis e exigências deles, incluindo o serviço militar, não era só patriotismo, era um ato de obediência a Deus. Mas não parou por aí. Eles foram ainda mais longe, se apropriando de uma das passagens mais importantes do cristianismo sobre sacrifício. Ninguém tem maior amor do que este. Foi tirado completamente do seu contexto original e aplicado diretamente ao soldado no campo de batalha. Morrer pela pátria foi transformado no maior ato de amor cristão. Essa citação aqui talvez seja a que resume tudo da forma mais clara possível. A oração, que é um ato super pessoal e espiritual, estava sendo usada explicitamente para apoiar a liderança política e o esforço de guerra. A linha que separava a igreja do Estado estava simplesmente desaparecendo. Conforme a máquina de guerra alemã avançava pela Europa, a linguagem dentro da igreja também ficava mais e mais intensa. O discurso deixou de ser sobre justificativa e passou a ser uma celebração triunfante da vitória. A queda da França em 1940 foi um ponto de virada. Nas publicações da igreja, esse evento foi recebido com um tom de vitória absoluta. As conquistas no campo de batalha não eram só vitórias militares, eram interpretadas como a prova final de que Deus estava do lado deles. E a linguagem ficou ainda mais direta, mais explícita. O sucesso militar foi apresentado como a mão de Deus, invertendo a balança do destino para o lado da Alemanha. Cada vitória era mais uma prova de que a batalha deles era justa e abençoada. Aí a gente chega em 1941 e um conceito novo começa a dominar tudo: a guerra total. Aquela distinção entre o soldado no fronte e o civil em casa foi de propósito apagada. A nação inteira foi convocada para um único objetivo: a guerra. É exatamente essa a ideia da guerra total. A mensagem era que todo mundo, não importa o que fizesse, era agora um combatente. A guerra não era mais algo que acontecia lá longe. Virou um dever pessoal e total de cada cidadão. E as exigências eram absolutas, sem meio termo. Cada pensamento, cada ação, até o silêncio de cada pessoa devia ser voltado para o único objetivo da vitória. A vida individual foi engolida pelo esforço de guerra coletivo, tudo isso justificado como uma obrigação moral e religiosa. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, né? Depois de ver essas evidências, como é que a gente entende aquele pedido de desculpas que veio décadas depois? Como uma instituição consegue lidar com um legado de palavras como essas?
É aqui que a gente vê o contraste absurdo, o abismo entre o antes e o depois. De um lado, as publicações fervorosamente nacionalistas durante a guerra. Do outro, o ato de arrependimento, décadas mais tarde. As palavras impressas em tempos de crise dão o contexto sombrio e necessário para o pedido de desculpas que viria depois. No fim das contas, a história dessa igreja e de suas publicações nos deixa com uma pergunta bem cômoda, que vai muito além desse caso específico. Como as instituições, sejam elas religiosas, políticas ou culturais, se comportam em momentos de extrema pressão política? E o que acontece quando a fé é usada para santificar a guerra? É uma pergunta que continua tão relevante hoje quanto era naquela época.